No Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 13. Indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te o revelou, mas meu Pai que estás no céu. Quando Jesus faz a pergunta, ele não se refere a si mesmo como Filho de Deus. Ele pergunta: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Porque para Deus e no propósito eterno de Deus, o Verbo se fez carne. O Verbo se fez homem e se introduziu no ser humano para que nós pudéssemos ser introduzidos em Deus. Este é o segredo e o propósito de Deus. Introduzir-se em cada um de nós. Vir para nós. Esta é a palavra maravilhosa. E isto depende de uma revelação. O que o povo dizia ser o Filho do Homem? Note a resposta de Pedro. Note a resposta do povo. O povo falava segundo os pensamentos humanos, porque uns diziam que ele era João Batista, outros diziam que ele era Elias, outros Jeremias e outros alguns dos profetas. Portanto, a respeito de Jesus, nós podemos achar muitas coisas, pensar muitas coisas, imaginar muitas questões, mas o mais importante é a revelação que recebemos do Pai. Esta revelação é que nos abre a igreja, nos abre o seu reino e nos traz a vida eterna. Por isso, Pedro é chamado de feliz. Feliz por quê? Porque recebeu algo de Deus. O que ele recebeu de Deus? Jesus disse: Não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Pedro recebeu algo, uma revelação. Que revelação? A revelação de que Jesus é o Cristo. Isto muda tudo. Dizer que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Filho de Deus, muda, porque se ele fosse somente o Filho do homem, era natural e simplesmente humano. Mas ele veio de Deus e voltou para Deus. Veja que ele é chamado de Cristo. Cristo significa o ungido, aquele que tem o Espírito. O Espírito é o que vence todas as coisas. O Espírito é aquele que batalha pela fé e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o Espírito que promove, é o Espírito que convence o homem do pecado. É o Espírito que nos ensina todas as coisas. É deste Cristo e desta revelação que todos nós necessitamos. Quem é Jesus, o Filho do Homem, para você? Quem é o Filho do Homem para você? Isto é muito importante, porque ele é o Rei do reino do céu. É o Rei do reino de Deus. É aquele que veio para dominar e dominará todas as coisas. Nele todas as coisas subsistem. No Cristo, o Filho do Deus vivo. Isto fez de Simão Barjonas Pedro. Simão Barjonas. Simão significa fraco. Barjonas significa filho de Jonas. Então, o que significa isto?
Bar-Jonas, filho de Jonas, isto é, Pedro também é um filho do homem. Pedro, sendo também um filho do homem, pôde ser feito filho de Deus por causa da revelação que ele recebeu sobre Jesus Cristo. Nós também somos feitos filhos de Deus pela revelação que recebemos do Pai. E sabemos que Jesus Cristo não é só o filho do homem, não só filho de Maria, mas é o filho do Deus vivo. Que a graça de Deus e a revelação de Jesus Cristo esteja com todos, e todos os que creem esperam nele. E todos os que creem sabem que nele há poder, a força e a realidade do reino do céu. Agora, depois desta revelação, Simão Bar-Jonas, isto é, Simão filho de Jonas, porque Bar significa filho. Ele não será mais humano, mas será também divino. Será também filho de Deus. Que a graça e o amor de Jesus Cristo e também esta revelação esteja com todos. Não estejamos entre o povo, aqueles que pensam tudo sobre Jesus e não sabem que ele é o Filho do Deus vivo. Que esta graça e esta revelação esteja com você. Que o amor de Deus e a alegria do Espírito Santo por isto, que a felicidade que houve para Pedro, esta mesma felicidade venha para cada um de nós, porque Jesus é o Cristo, o Filho do homem é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém.